Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 4.4 Civismo. Dentre as mais variadas atividades encontradas no universo chamado Desbravadores, a Ordem Unida e o civismo chamam a atenção pelo fato de que se torna mais fácil, com esses dois instrumentos, desenvolver nos juvenis três grandes princípios que regem o caráter e a personalidade: ordem, disciplina e união. Quando o apito soa com 2 silvos longos e 2 silvos curtos, os desbravadores formam colunas e fileiras, proporcionando às unidades meios de se apresentarem e de se deslocarem em perfeita ordem sob quaisquer circunstâncias: desfiles cívicos, apresentação a autoridades, reuniões do clube, entre outras. Capítulo 4.4.1 Abertura e encerramento da reunião. Sabe-se que para se ter êxito em tudo o que se faz nessa vida, é necessário um bom planejamento. Esse é um princípio indispensável em qualquer área do clube de desbravadores, especialmente no civismo de abertura e encerramento da reunião do clube. Para tanto, se faz necessário que o diretor do clube ou o dirigente da reunião tome as devidas providências quanto ao local da reunião, a fim de prover antecipadamente os seguintes componentes para abertura: bandeiras, país, estado, desbravadores, etc., corda de 4 a 6 milímetros para o hasteamento, membros do clube para o hasteamento e arriamento, pelotão de ideais, voto, lei, alvo, lema, propósito, objetivo, voto à Bíblia e oração. Após ser dado o sinal da abertura da reunião, as unidades são formadas, sendo que o comando automaticamente está com os capitães. Os capitães apresentam suas respectivas unidades ao diretor ou ao dirigente da reunião. Esse processo deve ser feito sempre seguindo a sequência: saudação maranata, cargo, capitão, secretário, conselheiro, etc., o que está representando unidade, ala masculina, ala feminina ou clube, seguido do que se pretende, apresentação ou passagem de comando. A seguir é mostrado um exemplo bastante simples da passagem de comando de um capitão chamado João da unidade Tubarões do Clube de Desbravadores Reino Marinho, passando o comando para o diretor Pedro, a fim de que se tenha melhor compreensão de como se deve funcionar o civismo de uma reunião do clube. O capitão se aproxima do seu superior e executa a saudação maranata. Na posição de sentido, levantar o antebraço direito, mão espalmada, dedos unidos, polegar recolhido à palma da mão, o antebraço se desloca lateralmente em relação ao corpo, ficando perfeitamente paralelo a ele. A mão fica à altura do rosto, o ângulo entre o braço e o antebraço é igual a 45 graus. O diretor também executa a saudação maranata, porém responde com "o Senhor logo vem". O capitão fala: Capitão João apresenta a unidade Tubarões com todos os membros presentes, pronta para as atividades do dia. Caso esteja faltando alguém, dizer quantos. Por exemplo, Capitão João apresenta a unidade Tubarões com 4 membros presentes e 3 ausentes, pronta para atividades do dia. O diretor responde: unidade apresentada. Ao meu comando, fala isso olhando para a unidade. Unidade Tubarões, descansar? Só se recebe o comando quando o grupamento, unidade, estiver em ordem e na posição de sentido. Em resposta, o capitão continua: permissão para entrar em forma. O diretor responde: permissão concedida. Por fim, o capitão executa o comando meia volta volver e rompe marcha com o pé esquerdo. Essa sequência se aplica para a apresentação e passagem de comando do capitão ao diretor na abertura da reunião do clube. A mudança acontece apenas nos cargos capitão, conselheiro, instrutor e etc. E grupamento, unidade, ala masculina, ala feminina e etc. 4.4.2 Uso das bandeiras. Logo em seguida, entra o pelotão de bandeiras para o hasteamento. O número de membros desse pelotão deve ser compatível com o número de bandeiras, 2 desbravadores por bandeira. A disposição das bandeiras é um item importantíssimo e que muitos acabam confundindo. Mas não tem segredo. Quando em número ímpar, a bandeira nacional deve ser a do centro.
e as demais dispostas em ordem de importância, alternadamente à direita e à esquerda da bandeira nacional, ou seja, à esquerda e à direita de quem olha. Vejam um exemplo abaixo com as bandeiras do Brasil, do Estado e dos desbravadores. Página 127 para ver a imagem. Quando em número par, a bandeira nacional deve estar ao lado direito do centro, ao lado esquerdo de quem vê, e as demais dispostas por ordem de importância, alternadamente à esquerda e à direita da bandeira nacional, ou seja, alternadamente à direita e à esquerda de quem vê. Veja um exemplo abaixo com as bandeiras do Brasil, Estado, desbravadores e clube. Página 128 para ver a imagem. Para ficar mais claro, confiram os exemplos. Página 128. Os desbravadores que hastearão as bandeiras devem se posicionar de frente ao clube e as bandeiras devem ser hasteadas enquanto se canta o hino nacional. Elas devem atingir o topo em ordem de importância, devendo coincidir com o término do hino. Em hipótese nenhuma deve haver hasteamento sem a bandeira nacional. Em dias de luto, as bandeiras devem ser hasteadas ao meio-mastro. Para isso, elas devem atingir primeiramente o topo e após isso devem descer a meio-mastro, coincidindo com o término do hino. Em seguida, após todas as bandeiras hasteadas, canta-se o hino dos desbravadores. O pelotão de porta-bandeiras pode se retirar e entrar em forma. Um segundo pelotão, formado por 8 desbravadores, deve se posicionar à frente do clube, formando uma fileira. Eles deverão dirigir o momento dos ideais na seguinte ordem, da direita para a esquerda: voto, lei, alvo, lema, objetivo, propósito e voto de fidelidade à Bíblia. O último desbravador faz a oração. Cada desbravador que está à frente para dirigir o momento dos ideais deve anunciar o ideal, em seguida todos os presentes recitam juntos. Exemplo, fulano diz, lei, em seguida todos recitam, a lei do desbravador ordena-me. No caso do voto e do voto de fidelidade à Bíblia, é necessário fazer uma posição especial, conforme estabelece o regulamento de uniformes do Ministério de Desbravadores. O diretor ou dirigente da reunião dá o comando fora de forma ao pelotão dos ideais e os desbravadores entram em forma. Com todo o clube em formação, o capelão faz o devocional. A seguir, o diretor dá as instruções gerais e dispensa o clube para as atividades. No encerramento da reunião, quando o diretor ou dirigente da reunião der o sinal, 2 silvos longos e 2 silvos curtos, todos os desbravadores se reúnem de acordo com a mesma formação da abertura. Contudo, não é mais necessário apresentar as unidades, pois o comando do clube já não está com os capitães. Assim que todo o clube estiver em forma, entre o pelotão para o arriamento das bandeiras, que deve ser o mesmo que as hasteou no início da reunião, e arria as bandeiras com o clube cantando o hino nacional. A ordem de descida deve ser por em ordem de importância, coincidindo com o término do hino. As bandeiras devem ser dobradas da seguinte maneira: segurar a bandeira com o avesso para cima, em seguida dobrar a bandeira ao meio de forma que a parte inferior da bandeira fique por cima, depois dobrar ao meio novamente. Agora a parte superior da bandeira ficará por cima. Essa parte de cima não pode mais ser sobreposta e ela deve ser dobrada em 3, por baixo. Confira o modelo conforme mostrado na página 130. Todo esse cerimonial é encerrado com agradecimentos pela presença de todos os desbravadores, bem como os últimos recados e uma oração final.